O IBAMA em Mato Grosso já realizou até o momento 30 operações, sendo 7 em terras indígenas. Na semana passada, em um garimpo ilegal na terra indígena Sararé, em Pontes e Lacerda, 23 escavadeiras hidráulicas foram destruídas. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a superintendente do IBAMA aqui no estado, Cibele Xavier. Boa tarde, superintendente, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Superintendente, no governo anterior, né, teve um liberou geral aí, não é? Para garimpos ilegais, para desmatamento, o poder público fechava os olhos para tudo isso. E aí, essa realidade vai mudar? Já está mudando. Ou já Lúcio. mudou? Já está mudando, já estamos em campo desde os primeiros dias de janeiro. Já sentimos a redução nos números e nos alertas de desmatamento e ostensivamente temos atuado muito mais, né? Você falou em 30 operações desde janeiro, nós estivemos dentro de terras indígenas também, que é um dos nossos principais focos. Além disso, a ideia é a gente tentar fazer outros tipos de operação envolvendo agrotóxicos, envolvendo também produtos perigosos, que são outras frentes de trabalho do IBAMA que aos poucos a gente vai retomando a partir do momento em que estamos assumindo a superintendência. Falando em agrotóxico, teve um caso agora com as abelhas. Exatamente, lá em Sorriso. Lá né? em Sorriso, não é? Exato, exato. Estamos 100 de olho milhões no... de abelhas? Exato, e as abelhas são importantes, né, em razão de serem polinizadoras, e nós identificamos então, graças também ao trabalho que a gente tem com a nossa sede em Brasília, que é preciso que a gente foque, né, junto ao processo todo, né, inclusive de sobrevoo, né, das aeronaves, para que a gente possa efetivar as fiscalizações também nessa etapa que a gente entende que é principal, de combate também a esses sobrevoos que são irregulares, em alguns casos. Superintendente, além de fechar os olhos nos últimos anos para essa questão importantíssima da preservação ambiental, o IBAMA sofreu um desmonte. E aí, isso vai ser recuperado? O IBAMA vai ser melhor estruturado? Qual é a orientação do Ministério do Meio Ambiente para o IBAMA em relação a isso? A estrutura do órgão? Então, nós hoje estamos com uma estrutura um pouco reduzida, contudo, estava agora há pouco em reunião com a presidência do IBAMA. São notícias muito animadoras, viu, Lúcio, em relação a concursos públicos, a previsão de mais ou menos 900 vagas para a área administrativa e mais 1.500 para a área finalística, isso para o Brasil inteiro, né? Ainda não houve a distribuição para o Mato Grosso, mas nós já temos uma sinalização de pelo menos mais 9 técnicos do último concurso, que foi realizado ano passado, deles terem efetivação agora ainda nesse primeiro semestre, então primeiro e segundo, para que a gente possa repor algumas vagas. Mas, além disso, as notícias são animadoras também em relação ao orçamento, né? A gente já teve sinalização de incremento aqui, tanto para as operações, como também para reformas das estruturas que, como você bem disse, porque essa era uma forma também né? de dificultar a fiscalização, né? Porque um órgão como o IBAMA, que tem que cuidar do meio ambiente sem dinheiro para trabalhar, não tem como. E a gente sentiu exatamente isso, Lúcio. Quando a gente passou a verificar que o orçamento, de alguma forma, foi reduzido, o número de operações caiu. Contudo, nessa virada de ano, a gente já efetivou assim, tanto apreensões como autuações. O aumento é de mais de 170% em relação ao ano passado, em número de autuações, que a gente fizer um comparativo de 1º de janeiro até 31 de maio, que são os dados que nós temos. Aumentou em quanto? 179% o número de autuações no Brasil inteiro. E o fiscal já pode voltar a multar? Porque ele estava proibido, não é? Saiu uma portaria lá, olha, quando tiver alguma coisa ilegal, tem que consultar o chefe para saber se fulano ou beltrano pode ser multado. Mudou isso? Na verdade, só para a gente esclarecer para quem está em casa, existia uma instrução normativa que dizia que o coordenador das operações ele deveria validar esses dados. Essa normativa caiu no começo do ano, na verdade, houve algumas alterações e agora em junho... Porque o coordenador era indicação política. Em alguns casos sim. Em alguns casos sim, existia uma coordenação nacional, né, que fazia todo o trabalho de recrutamento, contudo, nem por isso a gente deixou de atuar, né? Logicamente, em uma condição um pouco menor, e agora a gente já fica muito mais à vontade, digamos assim, para efetivar, porque os fiscais eles têm poder discricionário, têm poder em campo de autuação e de atuação, graças às políticas que a gente tem, políticas públicas que a gente tem que fazer cumprir. Superintendente, informações
informações recentes dão conta do seguinte, que ó, está diminuindo o desmatamento na região amazônica, mas está aumentando o desmatamento na região do Cerrado. Exato. E aí, qual que é a leitura disso? Então, a gente tem, inclusive, discutido isso com o diretor de proteção em Brasília. Tivemos agora, recentemente, uma reportagem falando sobre isso na região do Tocantins e já vai entrar em ação o PP Cerrado, que nos mesmos moldes do PP Sedan, que é de controle ao desmatamento da Amazônia, a gente vai efetivar ações também, operações no Cerrado. Uma fiscalização mais rígida em cima do Cerrado. Exatamente. Como já ocorre lá na região amazônica. Na região amazônica, perfeitamente. Então, a ideia é que a gente, nos biomas, né, Cerrado e Amazônia, tenha a mesma intensidade de fiscalização. Superintendente, ainda não é agosto, mas as queimadas estão chegando. Exato. E o IBAMA está preparado já para isso? Sim, sim, nós temos 10 brigadas já instaladas, das quais 8 dentro de terras indígenas, com mais de 270 brigadistas contratados. Então, todo esse trabalho de prevenção e combate já iniciou, né? O período proibitivo começou agora, em 1º de julho, né? Contudo, a nossa contratação já acontece desde maio. E aí, esses brigadistas que foram contratados já trabalharam, inclusive, com aceros, né? Que é essa proposta, e de preservar, né? E de fazer um trabalho prévio, né? Para a gente ter uma condição um pouco melhor. E este ano, em especial, a gente está com brigadas no Pantanal, que é uma proposta do próprio Ministério para a gente proteger esse bioma também. Para não repetir aquele desastre que tivemos há 2 anos atrás. Exatamente. Né? Então, o Pantanal queimou inteirinho. Exato. E até agora não conseguiu se recuperar ainda. Né? A gente tem ainda, infelizmente, os resquícios daquela situação. Contudo, a ideia é prever, né? E aí, estando lá no Pantanal, a gente conseguir, de alguma forma, com a articulação com todos os parceiros, por óbvio, que a gente não trabalha sozinho, mas fazendo todo, então, esse trabalho prévio antes que aconteça outros desastres como aquele. E vai ter aqui um trabalho conjunto de IBAMA com a SEMA, com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente? Sim, com toda certeza. A SEMA é um parceiro de primeira ordem. Temos contato direto com a secretária Maureen. A ideia é que dentro desse contexto o IBAMA e a SEMA atuem em parceria para que a gente não se sobreponha. Nós, assim como eles, temos poucos servidores, poucos fiscais, mas quando a gente trabalha em conjunto, quando a gente consegue mapear as áreas e aí distribuir, a gente consegue efetivar muito mais as fiscalizações. Qual a orientação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva? Porque Mato Grosso é um estado quase que essencialmente agrícola, não é isso? A grande atividade nossa é essa, é o agronegócio. Tem muita gente que torce o nariz para a preservação ambiental. Qual é a orientação da ministra para o IBAMA? A orientação da ministra, assim como da presidência do IBAMA, é que a gente se esforce cada vez mais. Nós temos metas a cumprir. 2030 está bem aí, a gente tem que reduzir o desmatamento, não só por isso, mas para garantir que as presentes e as futuras gerações tenham acesso a um meio ambiente equilibrado. Então, tanto a fala dela como da presidência do IBAMA é de que a gente se esforce, né, e que tenha cada vez mais resultados, porque são essenciais esses nossos resultados de enfrentamento, do combate ao desmatamento, das ações de comando e controle, para que a gente possa garantir isso que eu estou dizendo, que é o meio ambiente equilibrado. Até porque os desastres naturais estão aí, né? E se repetem batendo ano a ano. a porta. Exato. Né? Então, não só global, enchente, né? Antes era só enchente, agora tem ciclone. Ciclones no sul do Brasil. Então, quanto mais a gente efetivar esse combate, e esse é o recado para todos, a gente buscar a sustentabilidade, buscar esse equilíbrio entre as forças, você bem disse, do Mato Grosso ser um estado agro, nós não temos dúvidas em relação a isso. O IBAMA está aqui para fazer cumprir a lei. Contudo, a gente tem compreensão do nosso estado como um todo, e a ideia é que a gente, com o diálogo com o produtor rural, também consiga diminuir cada vez mais, né, esse acirramento, eventualmente, que ainda aconteça. O caminho é o binômio. Desenvolvimento sustentável. Exatamente, Lúcio. Esse é o caminho, com toda certeza. Superintendente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço pela oportunidade e desejo uma boa tarde a todos.